E o Radamaster está de volta e aqui no estúdio uma pessoa queridíssima que vai falar de um assunto que acaricia os nossos corações, que faz cafuné na nossa alma e que dá vitamina para o nosso espírito, que é a arte da poesia. Pois é, então hoje nós temos um poeta aqui no estúdio do Radamaster e é o Ranieri Abrantes, Ranieri Dantas Abrantes. Eu não vou falar mais sobre ele porque eu vou deixar que ele conte para nós como é que é a vida dele, onde ele nasceu. Ranieri, seja muito bem-vindo ao Radamaster, primeira vez, espero que de muitas. E a gente quer saber sobre você, a gente tem curiosidade sobre a sua vida. Pode começar de onde você quiser. Meu poema é litorâneo, inspirado numa gamboa, suave, contemporâneo, um preto para João Pessoa. Aldeia do Sanhauá, nascida numa colina, cartão postal para se amar, luz do sol que fascina. Aquarela de fino pintor, maviosa canção de amor, berço de Heitor, Rafael e Marina. Cidade de aromas e cores, terra de muitos sabores. Meu canto, jardim de amores. Uau, olha Eu só, sou poeta que legal. Ranieri Abrantes. Muito bem. Poeta, membro efetivo da Academia de Cordel do Vale do Paraíba. Estou aqui muito honrado pelo convite feito por você e sua produção. Lhe desejar de antemão muito sucesso nesse seu novo projeto. Você que já é da Casa Master, já estava em outro programa. Sim. Lhe desejar muito sucesso, uma felicidade estar aqui. Estou aqui à sua disposição para falarmos de poesia, de amenidades. Estamos vivendo num contexto mundial um pouco delicado, pandêmico, nessa questão do coronavírus. Estamos também dentro de um processo eleitoral no Brasil, também importante. E eu, como professor de História, além de poeta, estou muito antenado com isso daqui. E este programa, justamente, ele tem esse viés que eu costumo dizer que esse programa é uma revista eletrônica, porque você acabou de entrevistar 2 candidatos a vice-prefeito em nossa capital, e aqui agora está um poeta. Então é um programa muito eclético, que a gente tem a liberdade de falar sobre os temas mais diversos. E é uma alegria estar nessa casa, porque a Alex Filho é um amigo também pessoal, gosto muito dele, já o acompanho há muitos anos. E também sou da casa porque tenho um quadro, Café com Poesia, no programa de Eugênio Falcão, o Café com Notícia. Então, todas as terças-feiras, eu procuro amenizar um pouco a semana das pessoas com um quadro poético, recitando, declamando poesias, tal qual fiz agora na abertura do seu programa. Que legal. Eu gosto muito de poema. Quando eu era adolescente, criança, eu decorei alguns poemas de Augusto dos Anjos, que é assim, um poeta que tem poemas muito viscerais, isso, muito interessantes. Eu tenho uma verdadeira fascinação pelos poemas dele. Agora, voltando para você, você também é professor de História. Isso. E eu quero saber como é um menino que nasceu no interior da Paraíba se perceber com esse dom do poema. Quais foram as tuas primeiras referências lá na tua infância, as pessoas que... Você lembra, assim, qual momento você pensou, nossa, eu quero fazer isso igual esse homem está fazendo, ou igual essa pessoa... Conta pra gente como é que foi esse momento que você teve. Na verdade, Tatiana, eu venho de um berço poético. Minha mãe, a poetisa Cremeilda Dantas de Abrantes, natural do Rio Grande do Norte, ela é poetisa. Inclusive, tem um livro dela em casa, né, minha referência. Faleceu com 97 anos de idade, teve 13 filhos, né, cada qual com um ramo de profissional, e eu venho desse berço. E o irmão dela, Aurélio Dantas de Melo, ele era conhecido como o príncipe dos poetas norte-riograndenses. Então, eu costumo dizer que já vem na veia, a poesia vem na veia. Já tinha até uma expectativa do menino seguir a tradição da família. Isso. Ai, isso. Que bom. Porque, assim, tem essa questão da minha mãe e do meu tio. E desde tenra idade, eu já percebia nas falas da minha mãe, no acarinhar do olhar dela, aquela questão da poesia. Porque a poesia,
não é pura e simplesmente o que está escrito. A poesia está além disto, né? O poema é o que está escrito, a forma poética está escrita, não é? Mas a poesia está nos cabelos grisalhos de um ancião, no olhar enamorado de uma pessoa para com a outra, não é? No olhar pela natureza, no bem-querer, num quadro de Picasso, né? Numa poesia, num conto de Clarice Lispector. Então, tudo isso tem poesia. Então, a poesia nos circunda verdadeiramente. Infelizmente, as pessoas não estão percebendo isso com a correria do dia a dia, né? Pensam que a poesia é coisa do passado, é coisa do Renascimento ou dos trovadores da Idade Média. Vamos voltar então para aquela época, né? Em que momento, como professor de história, como poeta, e dentro de uma família que se comentava muito, se comenta, se examina a arte, história da arte, principalmente nessa questão literária do poema, por exemplo, como é que a poesia entrou na humanidade, na sua opinião ou pelos seus estudos? Como é que a poesia passou a fazer parte da humanidade? A poesia, ela começa a fazer parte da humanidade desde a criação do mundo. E a criação do mundo, ela tem várias nuances e várias interpretações, desde a questão realmente bíblica e de outros livros religiosos, que sempre tem uma visão da origem do mundo, desde as manifestações dos povos autóctones aqui da América, por exemplo, na própria Europa, né? Na teoria do Big Bang. Então, a poesia, ela já vem no nascedouro do mundo. E ela conseguia ser percebida? Em que momento, então, ela começou a ser percebida? Quando ela começa a ser percebida realmente como algo importante, é quando justamente os poetas, eles começam a ter um olhar sobre a vida. E isso começa com os filósofos gregos. Sim. Né? Platão, Aristóteles, Sócrates. Né? Então, esses filósofos, eles foram precursores dos poetas, porque o filósofo tem um olhar mais holístico das coisas, tal qual o poeta. Porque o poeta, ele não se restringe a um determinado tema ou um determinado olhar. O poeta, ele está aqui no seu ambiente, por exemplo, e ele está captando tudo o que está acontecendo ao redor para depois escrever. A arte em geral, filosofia e religião eram praticamente uma coisa só. Sim, porque não se dissocia. Nessa época que você estava conversando época, especificamente, sim. Né? Porque existe, por exemplo, os povos indígenas aqui na América e no mundo inteiro, eles faziam seus rituais olhando sempre para o alto. E os seus rituais eram uma forma de poesia, é uma manifestação cultural de chamar boas energias, chamar a chuva, boa pesca, boa caça, e tudo isso tem poesia. Era a ciência deles, né? Por exemplo, que isso, quando se faz isso, se tem isso como resultado. Como resultado. E aí se desenvolvia métodos que hoje para nós é arte, e naquela época era praticamente ciência. Era praticamente uma ciência, né? Uma ciência ao modo deles. Sim. Né? Ao modo deles. Mas que, assim, e a poesia tem em sua origem, no seu berço, a oralização. Né? Porque os grandes trovadores, os declamadores, porque não existia ainda, por exemplo, nas sociedades ágrafas, né? Você tem só os pictogramas nas cavernas e tal. Mas quando o homem descobre a escrita, os sumérios, os gregos aperfeiçoam, os fenícios, etc., então o homem acha uma maneira concreta de divulgar a palavra. E a poesia é palavra, porque o trabalho do poeta, ele burila a palavra como um artífice, ele burila uma escultura. Então, para o poeta, a palavra é o seu instrumento. A palavra oral e a palavra escrita. Muito bem. E você lembra, assim, que poemas foram capazes de ter um impacto nos rumos da humanidade ou do mundo, aqueles que chamaram mais atenção? Digamos que, sob o ponto de vista literário, cada um vai ter a sua preferência. Sim, claro. Mas teria, assim, poemas que foram referência para uma revolução ou que foram usados como tema de algum movimento? Você consegue lembrar? Sim, porque a poesia, ela faz parte. A poesia, assim como a arte mesmo, de modo geral, ela sempre foi utilizada pela humanidade para determinados fins, né? Então, existe poesia nas letras dos hinos nacionais,
O hino da Revolução Francesa, por exemplo, de 1789, a La Marseillaise, é uma poesia. Violento, né? mas Violento, é uma coisa dramática. Isso aí vem dos gregos, verdade, do teatro verdade. trágico, né? Grego. Então a poesia ela tem isso. Por exemplo, você vê na música, né? Os cantores, os compositores engajados politicamente. Né? Mais recentemente, na década de 70, nós temos, por exemplo, um Geraldo Vandré, paraibano nosso, que um hino contra a ditadura militar, que até hoje é versejado e cantado por todos, né? Porque é o posicionamento político. Porque o poeta, ele não apenas fala de amor, não é só um lirismo, ele se posiciona socialmente também, porque ele é um ator social. Verdade. E quando passou a existir essa divisão entre isso é arte, isso é política, isso é religião, isso é ciência, começou a haver também a censura. Sim. E uma das formas de haver uma expressão contra as teocracias da época, ou contra o imperialismo da época em determinadas regiões, era expressado através da própria arte. Exatamente. Porque a arte ela tem esse dom de mascarar um pouco determinadas coisas. Você veja que no regime militar brasileiro mesmo, os poetas eles faziam muitas letras que enganavam a censura. Porque você via que para você declamar... Usavam de analogias, figuras de linguagens diversas. Figuras de linguagem. Isso é uma coisa muito do poeta. Utilizar a figura de linguagem, justamente para mascarar um determinado contexto, porque o status quo, ele é muito forte. E quando você é um poeta engajado, por exemplo, você é olhado, né, com um viés um pouco preconceituoso. Então você tem que procurar artifícios para burlar essa pseudo-censura, digamos assim. Não é? Então a poesia tem isso, porque a poesia é algo, Tatiana, muito forte na vida do homem quando digo enquanto humanidade, do homem e da mulher. Por isso que tem aquele poema, poeta é um fingidor. Isso. Finge tão perfeitamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Exatamente, porque essa de Fernando Pessoa, esse poema de Fernando Pessoa, Sim. é interessante porque ele requer N interpretações. Verdade. Né? Requer intertextualidades, né? É importante. E, dependendo do contexto que você esteja, ele se encaixa. É muito importante isso. Né? A poesia tem esse... Por exemplo, eu tenho um poema que eu fiz para o coronavírus, por exemplo. Eu tive um caso na minha própria família, de minha irmã médica, no Ceará, que trabalhando, ela foi infectada pelo coronavírus e veio a falecer esse ano. Né? Então, uma semana antes, eu já tinha feito um poema, uma estrofe, sobre o coronavírus, me posicionando sobre isso também. Então, a poesia tem esse dom. Eu só faço um porém quanto à questão da poesia, se você me permite dizer. Pois não. Que é não colocar a poesia a favor ou ao lado dos interesses políticos. Eu sou totalmente contra a poesia para um candidato A ou B ou C, porque eu acho que a poesia está acima disso, né? Porque a política, ela é, em sua origem, e você como advogada, você sabe disso, você estudou isso também, a política é um bem comum. Só que ao longo do tempo, ela foi deturpada, né? Ela foi massacrada, ela foi utilizada para fins espúrios. Mas a origem da política é um bem. A ideia é boa, os homens que deturparam. Porque o homem ele não vive sem a poesia. Os gregos, nas ágoras, nas praças públicas, eles já faziam uma democracia política. Né? A boa democracia, que era o quê? Uma rua que estava sem... Hoje em dia, uma rua que está sem asfalto, né? Sem iluminação. Então as pessoas se reuniam. Na ágora. E as pessoas que não participavam dessas discussões eram tidas, inclusive, como os idiotas. Os idiotas eram pessoas que não participavam da vida política que afetavam diretamente a eles. Por isso, homens idiotas. Porque não participavam dessas discussões que diziam respeito a eles também. É verdade. E o que a gente percebeu, assim, uma avaliação minha, pessoal, realmente, porque eu tenho certeza que várias pessoas pensam assim, também pelos relatos que já ouvi, de que ficou difícil participar
de política com o tipo de discussão desonesta, de debate desonesto, né, da dialética heurística, aquela que pretende vencer um debate sem ter razão, desviando o foco do assunto, fazendo ofensas, saindo de qualquer maneira do mérito. E isso, como não é uma tradição nossa, analisar discurso, estudar retórica, você não tem uma cadeira, nem na Universidade de Direito tinha uma cadeira de retórica, de análise de discurso. Eu estudo por conta própria há muitos anos, porque me encantou, me fascina esse tema, mas nós não temos isso numa normalidade. Então, o diálogo, como aquele de Sócrates, que tinha a intenção de descobrir a verdade por meio dessa metodologia da maiêutica, né? Eu digo um argumento, você diz outro, mas a minha intenção não é que o meu argumento se sobreponha ao seu, e sim de nós encontrarmos uma verdade, uma construção racional, feita por duas pessoas por meio exatamente do diálogo. E isso ficou perdido nos debates políticos, né? Nas discussões políticas, onde a retórica heurística era o que preponderava. E aí juntou-se as duas coisas. O despreparo da imensa maioria da população com a má intenção dos que usavam da retórica. Sim, e a gente sabe que a dialética é importantíssima, né? Porque eu não posso ter o entendimento que a minha ideia se sobrepõe à sua ideia. E aí você falou muito bem da questão da própria população, que é algo histórico, mas também que ela reverbera nos próprios candidatos, os políticos como um todo, que nós percebemos um despreparo muito grande, né, por parte dos próprios candidatos. Sim, né? E aí eles são preparados para, ao ouvirem uma pergunta, responder outra coisa. Responder outra coisa e serem muitas vezes maquiados por marqueteiros. Sim. Né? Porque você não vê, não escuta, não percebe uma coisa original de um candidato. Há sempre um discurso preparado, né, a priori. Né? E isso não é importante, porque aí você não conhece aquela pessoa que vai realmente gerir, né, a coisa pública, o bem público, por 4 anos no caso, ou por 8 na reeleição. Né? Então, assim, essa questão da retórica é muito importante. E a poesia favorece a retórica. Sim. A poesia. Por exemplo, eu tenho um projeto na minha escola, a Escola Papa Paulo VI, Escola Técnica Estadual, em que eu tenho um jornal, o Jornal Poético Augusto dos Anjos, que eu estimulo os alunos a escreverem poesia, e após eles escreverem, e a gente pôr lá um pouco a palavra com eles, a gente faz um grande final, né, um sarau e tal, e mostrando também a importância da postura, da impostação de voz, né? A forma de falar, de se expressar, né? Como se conduzir numa entrevista. São jovens que estão assim no 2º ano, né, médio, saindo para o mercado de trabalho, e a gente procura ter essa preocupação através da poesia, de mostrar como é que se expressa, né? O enriquecimento do vocabulário é muito importante. Você não pode, eu brinco até com eles, os jovens da periferia, eles têm um palavreado que eles falam, tudo que eles falam, tá ligado? Ai, eu odeio esse tá ligado. Tá ligado? Então eu digo esse tá ligado nessa velocidade aí, eu reclamo com minha filha que ela faz tá ligado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não é verdade, Tatiana, porque você veja, um jovem desse vem aqui ser estagiário da TV Master e vai passar por um processo de entrevista. Então, de repente, uma entrevista, ele fica com esse linguajar do tá ligado. Então, eu responderia todas as vezes. Estou, você está duvidando que eu estou conectada com o que você está falando. Para ver se a pessoa entende que não é um vício que termina, que sobra. Isso, e sem contar não abunda, sobra. Sem contar que é um vício deletério do ponto de vista que a gente vê que esse tá ligado vai muito pela questão do banditismo. Os bandidos, eles usam muito esse termo. Então, jovens da classe média, de pessoas que... Não tem nada que exaltar. Nada que exaltar, você acaba exaltando. Não tem nada que exaltar o que remete a uma linguagem de gangue, ou que as pessoas... tem muito bandido, muito criminoso, que acredita que, na verdade, ele é uma vítima revoltada. Mas cada um encontra a narrativa que quiser para fazer as suas justificativas. Claro. E eu e você fazemos as nossas narrativas também, para a gente fazer o que a gente quer. Seja comer alguma coisa, seja beber, seja não dormir, seja dormir, seja ficar irritado. Então, é natural do ser humano isso.
Só que eu não tenho por que colar na tua narrativa, seguir, aderir e acreditar que isso é realmente uma bandeira. Aquela velha história. O certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Exatamente. Então, é ter o senso crítico. E falando de que a poesia ajuda isso, eu estava aqui refletindo quando você estava comentando, que um poema que ele não se encaixa, que uma estrofe não se encaixa na outra, em que não tem um silogismo de uma conclusão, ele é difícil até para você memorizar, ele é difícil para ser aceito, ele é difícil de se perpetuar com o tempo. E isso já ensina lógica. Sim, também. Que hoje as pessoas são bastante carentes da lógica, né? Recebem aquela petição de princípio, uma premissa, como se fosse verdadeira, vem a segunda premissa como se fosse coerente com aquela, e depois algo que seria uma conclusão que não é. Isso. E pouca gente percebe isso. Olha, veja bem, você falou um ponto interessantíssimo aí, porque onde a poesia está na lógica, está também na matemática. Verdade. Porque a poesia de cordel, que você Esses daqui, tem, maravilhosos cordel, aqui. essa literatura de cordel, que é nossa cultura, né, nordestina e brasileira, ela tem justamente a utilização da poesia, do olhar poético, da matemática e da lógica. Porque um cordel não se escreve sem estar rimado, com métrica e com a oração, que é a coesão. Então isso também é estética, né? Sim, porque eu não posso começar por as pessoas dizem, Ranieri, eu vou te dar um mote. Normalmente a gente está num ambiente social, as pessoas, poeta, você é poeta, eu vou lhe dar um mote para você declamar. Eu digo, olha, primeiro veja como é que você vai me dar um mote, porque o seu mote tem que ser metrificado. Aí como metrificado? Eu digo, se você olhar meu poema, por exemplo aí, eles estão, todos eles, do primeiro verso, que é a primeira linha, até a última, com 10 sílabas poéticas. Perfeito. São 10 do começo ao fim. Nesse outro, de Sivuca, são 7, são cetilhas, métrica. E tem que ter o quê? A historinha. Esse é um desafio. É o desafio você colocar o sentimento aí com inteligência. Você não vai escrever tolice. Isso. Né? Um sentimento com tolice não interessa. E com estudo. Porque, por exemplo, como é que eu vou escrever sobre Augusto dos Anjos, um poema para Augusto dos Anjos, sem conhecimento de Augusto dos Anjos, a pessoa Augusto dos Anjos e da obra de Augusto dos Anjos. Né? Então, é preciso que tenha estudo. Quando as pessoas falam, inclusive para mim, olha, de onde é que vem tanta inspiração? Eu digo, não é só inspiração. Não é? É 98% transpiração e 2% de inspiração. É verdade. Eu fico imaginando um esforço que Augusto fez. Realmente, a mente deve ter já uma predisposição a isso. Mesmo assim, eu acredito no esforço. Para você fazer um poema como aquele que trata de iconoclastas agora, Vandalismo, que é um poema fantástico. Ele traz uma figura dos iconoclastas rompendo os templos e é uma história de amor ao mesmo tempo, né? E um poema tão contemporâneo, tão cosmopolita como Versos Íntimos, né? Não sei se os telespectadores sabem que às vezes ninguém foi ao formidável enterro da tua última quimera, somente a solidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Né? Tem mais aí, mas a gente pode ficar analisando só esse pedaço, a gente vê como ele está tratando a questão da influência do contexto na decisão, no poder de decisão de cada homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha o olhar do poeta para questões social. Da vida, social e da vida, né? As coisas que pertencem a gente. Isso. E aproveitando o gancho que você me deu de Augusto dos Anjos, permita-me aqui. Pois não. Isso é uma antologia nacional, que eu participei de várias antologias nacionais, e justamente eu tirei primeiro lugar no Brasil, nessa antologia aqui, que justamente eu fiz um verso para Augusto dos Anjos, Versos para Augusto. Que legal! Que vários que poetas ótimo. do Brasil inteiro, e eu tirei primeiro lugar. Que fala aqui, Versos para Augusto. Queria o poeta que o tempo parasse, para cheirar a rosa feliz do espinho, para ver a aurora, o voar do passarinho, para olhar o sol que no horizonte nasce. Queria o poeta que o tempo parasse, para curtir este momento infindo, para deitar-se à sombra do amado tamarindo, onde chorou o filho do carbono que renasce. Queria o poeta que o tempo parasse, para sentir no peito a solidão, essa pantera, para beijar as faces da magnífica era.
Que mas legal. o tempo é cruel, inexoravelmente passa. Hoje, o engenho Paulo d'Arco transfigurou-se em Tapera e Augusto, como anjo, surge de vez em quando, tal quimera. Que maravilha. Você trouxe aí versos íntimos, trouxe o que ele fala do tempo, né? que é sofro a sentir pancada por pancada a suscetividade dos segundos. Né? Ouço do orbe oriundo do choro da energia abandonada. Trouxe o poema do Eu, filho do carbono, do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, influência amada dos signos do zodíaco, profundissimamente hipocondríaco, este lugar me causa repugnância, me sobe a boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca do cardíaco. Eu esqueci o nome desse poema agora. Bom, mas enfim, são muitos poemas, são todos muito viscerais e ao mesmo tempo eles são políticos. Isso. Né? E alguns são românticos. Também. Porque poucas pessoas Trouxe de debaixo enxergam o do tamarindo romantismo também. em Augusto dos Anjos. Porque as pessoas pensam que Augusto era aquele poeta assim que falava da morte, morcegos, coisas tenebrosas e tal. Isso. Mas ele era um poeta também romântico. Você percebe nas linhas e mais nas entrelinhas. Porque poesia, deve-se ler poesia mais nas entrelinhas do que na própria linha. Sim, porque a intenção é exatamente trazer uma figura. Sim. E gerar um impacto. É ilustrar isso. A poesia tem que gerar um impacto. Não, a do morcego, o morcego não fala. Ele usou o morcego como uma alegoria para falar da consciência humana. Você fala, meu Deus, e esse morcego? Morde minha goela, ígneo, escaldante molho. Aí no final ele termina, a consciência humana é este morcego. Permita-me de novo, pois você está dando mote, viu? Para o poeta, vamos viu? lá. Olha, isso aqui é uma coletânea da Chiado, é uma editora portuguesa, né? Vários autores do mundo inteiro, e eu fui contactado através de e-mail para participar, eles descobriram meu e-mail e perguntaram se eu poderia colocar um poema. E eu, na linha de Augusto dos Anjos, escrevi um soneto, né, e coloquei aqui nessa editora Chiado de Portugal, que tem filial aqui em São Paulo. E aí é o Corvo, que é bem Augusto dos Anjos. Muito o bem. Corvo. Sim, de 3 amores eu sou mendigo. O meu sentimento na lama afunda. Ó minha vida triste e vagabunda, por que me tratas como um inimigo? Escarnecendo assim do meu gemido, um corvo grasnando minha amargura, esvoaçando em vil vereda escura, visitou-me em um sonho dolorido. Invadiu assim o meu pobre abrigo, entrou sorrateiro pelo postigo, este ser obscuro muito temido. Não seja tão atroz assim comigo, poupe o meu coração asaz ferido, por favor, crudelíssimo bandido. Uau, muito legal. É justamente o que é isso daqui. Isso aqui são fases que o poeta vivenciou, viveu e vive, mas que também, pelo impacto de quem lê, de quem escuta, puxa vida, eu estou vivendo esse momento. Né? Um momento de separação de entes queridos. Não é? Então, você quando lê um poema destes, você diz, puxa vida, isso está acontecendo comigo. Já aconteceu muito comigo, por exemplo, nesse meu livro Jardim de Amores, que esse é o meu livro, é meu filho, de pessoas que adquiriram esse livro, ligarem para mim sem eu saber, entrar em contato pelas redes sociais, dizendo que muitas coisas que estão escritas aqui se viram para elas. Conseguiram se expressar. Porque se expressaram e se identificaram, se viram, né? Na dor, na questão da felicidade também. Porque quando a gente está dentro da dor, ou dentro da mágoa, ou dentro do problema emocional, qualquer que seja, muitas vezes a gente não tem uma dimensão da humanidade, daquilo que é intrínseco ao ser humano. É verdade. E aí, quando vê aquilo exposto, como é que eu poderia dizer, organizadamente, refletido, né, vindo de outra pessoa, ela faz, olha, não é só comigo. Isso. Não sou só eu. Não tem nada de errado comigo. Sentir isso em decorrência disso é normal. E aí é um acolhimento. É um acolhimento. Eu gostaria de ter dito isso e você disse por mim. Então esse é o papel do poeta.
É o papel do Eu poeta. não sabia me expressar. Me expressar. Eu senti tudo isso, essa dor, ou essa felicidade, ou essa euforia. Ou eu tinha vergonha de me expressar. Isso também. Né? Porque, também. por exemplo, eu tiro por mim. Quando você perguntou das minhas coisas do passado, da minha origem, do que eu fazia, eu era um cara que eu era muito tímido na sala de aula. Eu era tão tímido que eu utilizava um boné, uma viseira, para você não olhar para meus olhos. Para não precisar encarar ninguém. Porque os olhos, eles... As janelas da alma? Não é? Eles se entregam, os olhos, né? Os olhares dos olhos, eles se entregam. Então, eu utilizava um boné aqui para as pessoas não falarem comigo. No ensino médio, no fundamental. Só que, por exemplo, tinha Isso até quantos anos, Ranieri, mais ou menos? Eu tinha uns 13 para 14 anos de idade. Aquela idade que cresce tudo desigual, né? Desigual, eu estava com o corpo, os braços batendo nos joelhos e etc. E eu estou muito tímido, cheio de espinhas no rosto. E existia uma menina na sala de aula que ela percebia essa minha timidez e ela era a presidente da sala. Entendi. E um dia na escola teve um sarau. E ela roubou um poema meu do meu caderno e me escreveu nesse sarau. Nossa! E quando eu estava lá no público para olhar o sarau, lá atrás, quietinho, o professor me chamou. Anunciou o me seu anunciou nome. E eu fui tremendo, li o poema, mas as minhas pernas tremendo e o pessoal até rindo embaixo. Eu vi as pessoas rindo embaixo. Né? Entendi. E aí isso aí... Não, e naquela época era muito cruel. Cruel. Ninguém Não tinha bullying, dó de ninguém. inclusive. Não, que Era bullying. Era normal. Pois é, mas isso foi Fazia importante para parte. mim. Porque, assim, Tatiana, eu comecei a trabalhar isso em mim. Disse, olha, essa minha timidez, por quê? E era isso que eu ia falar, que declamar poema ajuda a autoconfiança, você Ajuda a concorda? autoconfiança. E outra coisa, porque tem duas coisas. Você declamar o poema, né? Por exemplo, eu faço muito parte de shows, de saraus e etc. E sou professor, porque o professor em sala de aula, ele é o alvo. Ele está ali no púlpito, para lá e para cá, então ele é o cara que todo mundo está olhando. Né? Então é um ator, é um psicólogo. O que ele fizer de errado, ele é referência. Então o poeta, ele também é referência. Então ele tem que fazer as coisas bem feitas, assim como o professor. Né? Então, uma coisa foi, tanto que eu me espantei quando eu, puxa vida, eu vou ser professor, eu quero um cara tímido, né? Mal abrir a boca, e hoje sou um cara falante. Pois é, né? então... Mas sou falante em público. E você tem contato ainda com a sua amiga que foi presidente de turma? Não, com 13, 14 anos de idade. Então isso foi um marco na tua vida, foi um marco, né? Tanto que eu falo sempre nas entrevistas sobre isso, porque sempre há alguém que nos observa. Eu digo isso também em sala de aula com meus alunos. Olha, não se preocupa, que tem alguém lhe olhando. Muito sabe? bem. Cada um tem a sua característica. E tem muito telespectador nos olhando aqui agora. Então a gente vai fazer um intervalo rapidinho e vai voltar já já, porque o papo está super interessante e você vai continuar nos acompanhando, hein? Até já! E o Radamaster está de volta aqui no estúdio comigo, nosso querido poeta Ranieri Abrantes. A gente estava falando, a gente foi lá na origem do mundo e da poesia. Ele já voltou para cá e agora a gente vai falar de projetos. Eu ganhei 3 livros carinhosos dele, todos com dedicatória, adorei. E estou segurando esse aqui de Sivuca para já lembrar que ele tem um convite para nos fazer sobre Sivuca. Ele tem Ele vai explicar por que a gente está falando de Sivuca aqui agora, a importância do Sivuca e também de mais 2 projetos que ele está participando relacionados à poesia, a poemas. Ranieri, está com você. Isso, esse cordel, Maestro Sivuca, né? Sivuca, o filho de Itabaiana, faz parte de um projeto em âmbito estadual, instituído pelo governo do estado da Paraíba através de decreto, que já vem ano a ano homenageando grandes personalidades da nossa cultura. O ano passado foi Jacques do Pandeiro e este ano foi o Maestro Sivuca. E eu tive a grata satisfação de ser convidado para participar, inclusive de um projeto nacional, né, um concurso nacional, cuja temática era Sivuca. E eu fiquei muito bem colocado com esse meu Sivuca, o filho de Itabaiana, muito feliz. E a rede pública estadual está realmente engajada nessa proposta de enaltecer os nossos artistas. Porque nós temos um problema brasileiro, nordestino e paraibano, que de se enaltecer apenas quem morre ou quem vai para o sul do país, sudeste, fazer sucesso. É verdade. A prata da casa muitas vezes não faz. Né? Eu sou um guerrilheiro na minha terra.
Eu tenho esse espaço na TV Marcha muito generoso, mas outros sistemas ainda não abriram espaços para o poeta aqui nosso, paraibano. Agora, se, por exemplo, Tatiana, eu estourar no programa de Fátima Bernardes, vai ser uma briga para me entrevistar. Por isso que assim, eu enalteço muito esse trabalho da TV Marcha, por isso que a TV Marcha é toda nossa. E a gente lembra que o próprio Ronaldo Cunha Lima veio a tomar também que a gente estava falando aqui no intervalo, né, do poema dele, Habeas Pino, que quando ele participou de um programa de televisão... Isso. De J. Silvestre. Do J. Silvestre lá, declamou poemas. Isso. Aí teve essa dimensão e o reconhecimento. Isso. Mas o reconhecimento tem que ser dado aqui, porque nós temos grandes poetas vivos na Paraíba, poetas e poetisas. Porque é um espaço, inclusive, é importante falar dessa questão do espaço da mulher na poesia e no cordel. Nós, na Academia do Cordel do Vale do Paraíba, por exemplo, temos cadeiras para cordelistas. Né? Tivemos eleições para poetisas. Você está aí, inclusive, com um cordel aí, esse amarelinho do meio, que é da poetisa Aneci Venâncio. Aneci Venâncio é cordelista também, poeta, mestre em literatura, uma mulher escrevendo poesia e cordel. Isso é importante. Verdade. E tem 2 projetos que você está participando aí, que são... Isso. Anualmente, tirando esse ano, por conta da pandemia, nós temos no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, sob a batuta de Flávio Sátiro Filho, o Poemas e Cantos da Cidade. É um projeto, um sarau, nas últimas quintas-feiras de cada mês, durante os 12 meses do ano, onde a Academia do Cordel tem essa parceria com o Tribunal de Contas e com o Centro Cultural Ariano Suassuna. E nesse sarau, não só poesia, mas artes plásticas, né? Performances. Lá já se apresentou Pinto do Acordeon, Zezita Matos, né? Grandes poetas da Academia do Cordel, por exemplo, poetisas, cantores, músicos. Enaltecendo o forró. É um grande sarau, né? Um grande sarau realmente, mantendo a tradição bem nordestina nossa. E um outro projeto é o projeto também, onde a Academia do Cordel está envolvida também, que é lá no Museu dos Três Pandeiros, em Campina Grande, tá certo? Que é no último sábado de cada mês também, que pega os artistas da região para fazer um grande dia também, com um grande sarau. E só poeta profissional pode ir? Não. Faz aí o convite para os nossos telespectadores. Não, eu faço até um convite, porque assim, muitas vezes existem pessoas assim na plateia que têm o dom, mas ficam um pouco encabuladas, assim como eu, era tímido. Então a gente abre espaço para a pessoa ir declamar também, porque aí surgem novos poetas, novos artistas, porque nós temos que realmente abrir espaços. Nós não podemos nos sentir os maiores nem os melhores. O maior e o melhor é aquele que abre espaços para o seu próximo. Isso é muito importante. Você tem que ter humildade, tem que ter entendimento que o sol nasceu para todos. Isso é importante. Então, a nossa academia, por exemplo, nós temos, além dos acadêmicos, 40 cadeiras, homens e mulheres, nós temos sócios correspondentes, que são pessoas que apenas escreviam e nunca publicaram um livro. Mas nós os tornamos sócios correspondentes justamente para incentivá-los a escrever e divulgar a nossa cultura, que isso é muito importante. É verdade, importantíssimo. E agora vamos falar mais dos teus livros. Você tem um livro preferido? Dos meus ou de outros autores? Dos seus. Dos meus eu tenho o meu Jardim de Amores, que eu lancei na Fundação Casa Zé Américo no ano de 2015, porque aqui é um livro... Eu sou sertanejo da cidade de Souza e vim para aqui em 1970, e aqui eu faço homenagens à própria João Pessoa, que é o Jardim de Amores, e as pessoas que eu... Você se considera um romântico assim? Eu sou um romântico inveterado. Eu sou um romântico, a minha poesia ela está eivada de romantismo. Aquele que tem que estar sempre apaixonado. Eu estou sempre enamorado. Sempre enamorado. Eu estou sempre assim. Eu tenho uma namorada, coisa mais linda do mundo, é sentimento profundo que eu sinto por minha amada. Lua cheia na alvorada, surge sem pedir licença, me encanta a sua presença, me cobrindo de carinho, eu poeta, passarinho, ela prenda renascença. Uau, para a poetisa Aneci Venâncio, minha noiva, poetisa. Muito bem, Aneci Venâncio. Estou aqui com o livro dela, Lonjuras. Lonjuras. Então, o Jardim de Amores, nesse momento, ele é o livro que está ocupando o maior espaço no teu coração. Isso, e para o ano, novos projetos, estamos falando de projetos, estou aí com Poética, Arte de Escrever Versos, já em fase de revisão,
e procurando uma editora para o lançamento. E outro livro também, que é A Dor na Poesia, que são versos e poemas apenas que falam de dor. Nossa. A parte. Então, mas a gente tem momentos que a gente também quer isso, né? Pelo menos eu tenho os momentos em que eu estou querendo assim, mergulhar mais fundo ali naquele sentimento. Existe uma questão assim que as pessoas pensam que a solidão é deletéria. Muitas vezes a solidão é uma ótima companhia. Eu costumo dizer isso. Às vezes você está na multidão e está só e triste no meio da multidão. Você pode estar só e triste no meio de uma micarande, por exemplo. E você pode estar muito feliz no aconchego do seu quarto lendo um bom livro e fazendo reflexões, né? Isso, as pessoas têm que perceber isso. Você não precisa estar acompanhado para ser feliz. Sabe? Eu acho que a primeira felicidade... Tem que estar feliz para ser boa companhia. Também já começa assim. Porque isso é o grande começo. Porque eu só posso te admirar se você se admira. Porque eu vejo o teu brilho que vem de dentro, não de fora. Sabe? Isso é importante. As pessoas não enxergam isso. As pessoas estão muito capitalizadas. Estão muito preocupadas com a correria do dia a dia. Não tem um elogio, não tem um galanteio, não tem um bom dia no teu condomínio, sabe, no elevador, a pessoa baixa o olho quando você entra no elevador. Isso é muito triste para a sociedade que se diz civilizada. Não é? E aí você falando nisso agora já me ocorreu que, na verdade, é um auto-isolamento que se faz e as pessoas mais espontâneas, a gente tem vivenciado, por exemplo, agora um momento que muitas vezes os amigos que vêm por aqui fazem, você é muito bonita, pode dizer que é bonita? Pode, nos incomoda. Então, a gente colocou, né, algumas cercas, algumas barreiras que deveriam reprimir o que constrange, o que faz mal, mas ela termina também reprimindo uma espontaneidade que seria uma demonstração de admiração, como você falou, né, de carinho, porque existe o receio de estar sendo mal interpretado. Muitas vezes, às vezes até uma pessoa dá bom dia, isso é muita questão de homem e mulher, né? Essa questão de dar um bom dia à mulher, dar um bom dia para um homem sozinha, pode ter até ela algum receio disso, tá querendo dizer que ela está puxando uma conversa e daí ela pode estar dando cabimento a qualquer uma outra coisa. E o homem também pode se sentir até constrangido de estar sozinho e puxar assunto com a mulher e estar incomodando. Porque isso deixou de ser habitual. Deixou, e é a questão do politicamente correto. Que não deve. Quem está com essa régua do politicamente correto está precisando deixar umas estacas, colocar uns pontos para as pessoas conseguirem ficar mais à vontade, mais espontâneas, com o respeito que vem de dentro para fora. Né? Porque você tem que ver que tem uma música antiga, que era de Ney Matogrosso, que ele cantava, que existe maldade do lado de baixo da linha do Equador. Era de uma novela. Não existe pecado, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Ele queria dizer isso, que, por exemplo, entre os índios andam nus uns com os outros. E eles só fazem amor na hora de fazer amor. Porque eles estão se vendo nus, um passar pelo outro, e o índio... E aquilo não tem o significado de erotismo. Não tem nem erotismo, nem tem fisicamente nenhum... uma demonstração que está excitado por isso. Mas quando a gente está no lado de cima do Equador, é mais comum a gente ver as pessoas fazendo topless, trocando de roupa. Das vezes que eu tive a oportunidade de ir a balneários, praias, etc. Na Europa não tem idade. Porque é uma questão cultural. A questão cultural. A questão cultural, né? Então eles trocam de roupa, homem, mulher, criança, no máximo colocam uma toalha, assim, da cintura para baixo. Você veja ali na Inglaterra mesmo, ali em Londres, quando surge um sol, que é muito raro, eles vão para as praças e fazem topless nas praças, como a Praça da Independência aqui, é a coisa mais natural do mundo. Então a maldade... Ninguém pula em cima de ninguém. Não, a maldade está em quem está vendo, né? Porque eu não preciso pedir licença a você para dizer que você é uma pessoa elegante, que você é charmosa. Não preciso disso. Eu sei como eu estou dizendo, e você também tem o livre-arbítrio, tá certo? E o discernimento de saber que eu não estou dando uma cantada em você. É preciso quebrar isso. Porque o politicamente correto está nos amarrando. É preciso ter espontaneidade. Ao invés de preparar as pessoas para conviverem melhor, conseguirem se expressar e dizer, olha, eu acredito que assim está me incomodando, ou elas até terem outras maneiras de se expressar, para se sentirem mais seguras, para poder dizer não, para dizer que está incomodando, etc. Não trabalha isso e trabalha
já, digamos que na ponta do iceberg, deixa o iceberg todo lá. E aí a gente termina nessas saias justas. Exatamente. Eu agradeço demais a tua presença aqui. Foi um papo maravilhoso. Vamos fazer outros, porque aqui não faltou assunto de jeito nenhum. Ao contrário, faltou tempo para tanto assunto que a gente tem. Deixa um minuto para você se despedir dos nossos telespectadores. Meu poema fala de saudade colhido no jardim do coração e me pegou assim de supetão em versos desta minha meia-idade. É puro e frutifica, na verdade, regado pedacinho a pedacinho e me furando como um fino espinho. Estava em um dos bolsos esquecido e antes que proclamasse envelhecido, tirei-o do aconchego do seu ninho. Eu que agradeço a você por essa entrevista muito bacana, muito descontraída. Fiquei muito à vontade, desejar a você muito sucesso nessa sua trajetória, me colocar sempre à disposição do seu programa e da TV Master, porque realmente é uma televisão que prestigia o artista e os profissionais paraibanos. Então, é uma alegria muito grande, muito obrigado. E a todos que estão nos vendo e escutando, um abraço e um beijo poético no coração. Obrigada, Ranieri. E a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já no Radar Master, a sua revista eletrônica.